12 milhões na mesa para a CT não nasce do nada. Para entender por que esse assunto mexe tanto com o remo, tem que voltar para uma ferida antiga, a perda da sede campestre em Benfica, Benevides. Um patrimônio enorme, com mais de 500 mil metros quadrados, que o clube precisou se desfazer para abater dívidas trabalhistas, e que acabou saindo, em 2008, por cerca de 3 milhões de reais, segundo o portal Remo 100%. Na prática, aquilo arrancou do Remo a chance de ter um espaço próprio, completo, com cara de futuro. Lugar de treino, base, estrutura de longo prazo. Essa lembrança virou trauma e virou cobrança, e é por isso que a história do CT atual é tratada como reconquista por muita gente no Baenão. O passo mais concreto veio em 2021, quando o Remo avançou na compra do CT do Carajás, em Outeiro, na Grande Belém. A negociação foi discutida em reunião do Condel, presidida por Milton Campos e tocada pela gestão do então presidente Fábio Bentes. O valor divulgado à época girava entre 3 milhões e 3 milhões e meio de reais, com uma entrada entre 800 mil e 1 milhão de reais, parte ligada à cota da Copa do Brasil e o restante parcelado até o fim de 2023, de acordo com o Liberal e Diário do Pará. Esse acordo ganhou marco formal. Em 4 de julho de 2021, o Remo assinou o contrato de compra do CT entre Leão e Carajás, segundo o Liberal. E em 2023, a conversa já era outra. O clube tratou publicamente de quitação e de procedimentos de transferência/regularização, em nota oficial do próprio Remo. No meio desse caminho, tem um símbolo que a torcida não esqueceu. Em março de 2023, o próprio Fábio Bentes foi ao vestiário comemorar com os jogadores uma premiação de 2,1 milhões de reais, dizendo que aquele dinheiro significava quitar o centro de treinamento, segundo o Globoesporte.com. É por isso que quando se fala agora em investimento pesado e milionário de um parceiro grande como a Vale no horizonte, o sentimento é de que agora vai. Não é só obra, é correção de rota. É o Remo tentando colocar no chão aquilo que Benevides levou embora. Se essa pauta te acende por dentro, porque CT é estrutura, é base, é o Remo pensando como clube grande, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso empurra o vídeo para o torcedor certo e dá fôlego para eu trazer mais apurações desse tipo com número, bastidor e fonte, sem conversa mole. E só para deixar bem claro, todas as fontes dos dados citados aqui estão listadas na descrição do vídeo. O que mudou de patamar nessa conversa é que o CT de Outeiro deixou de ser projeto bonito e passou a entrar como linha de orçamento e articulação institucional. No fim de dezembro de 2025, o governo do Pará divulgou que houve videoconferência reunindo presidentes do Clube do Remo e a mineradora Vale, com a Vale colocada como possível responsável pelo investimento e execução do projeto de CT que o clube apresentará. Quem falou isso com todas as letras foi o próprio governador Hélder Barbalho, segundo a Agência Pará. E o presidente do Remo, Tonhão, na oportunidade, afirmou que a iniciativa é realização de sonhos para os azulinos, ou seja, o assunto não estava mais no campo do talvez um dia. Só que tem um detalhe incômodo. O CT, quando da compra, ainda não estava pronto para receber nem o profissional, nem a base. O portal O Liberal, já em 27 de janeiro de 2026, trata isso como um dos principais problemas estruturais do Remo na chegada a um novo patamar competitivo de Série A. O CT de Outeiro ainda não possui condições de abrigar treinos do elenco principal e das categorias de base. A consequência é bem direta e meio amarga. O clube segue usando o Baenão como casa de treinos, aproveitando o que dá para aproveitar, inclusive com suporte do NASP, Núcleo Azulino de Saúde e Performance, segundo o próprio portal. E aí entra um número que virou manchete: 12 milhões. Ainda de acordo com o Liberal, o planejamento financeiro do Remo coloca 12 milhões como investimento nas obras do CT ao longo da temporada 2026, dentro de uma proposta orçamentária a ser apresentada ao Condel. O texto até traduz o tamanho desse esforço no fluxo do caixa. Seria algo como R$ 1 milhão por mês ao longo do ano, se esse plano for executado. É muito dinheiro.
E para futebol brasileiro, esse tipo de decisão geralmente só se sustenta com combinação de receita recorrente mais parceiro forte na mesa. O Tonhão comentou em entrevista na rádio O Liberal que o clube contaria com patrocínio da Vale para execução desse orçamento e investimentos, e com uma meta realista: começar obra, deixar o CT minimamente utilizável, sem prometer CT 100% finalizado de cara. Esse recorte é importante porque coloca o discurso no trilho do que dá para medir: obra por etapas, entrega por etapas, e não milagre instantâneo. E falando em etapas, aí sim dá para enxergar o CT como projeto de Série A, com itens concretos. O desenho que o Remo apresentou, em divulgação oficial do clube, trabalha com uma área de aproximadamente 98 mil metros quadrados e divide a entrega em fases. A primeira fase é a do futebol profissional, com mais de 20 espaços: campo principal, campo auxiliar, vestiários, atletas e arbitragem, sala de descanso, reuniões, áreas de residência e diretoria, comissão técnica, análise de desempenho, sala de imprensa e um bloco de performance e saúde, que inclui no pacote divulgado pelo clube médico, fisiologia, fisioterapia, nutrição, odontologia, crioterapia, academia, banheira de imersão, mais refeitório, cozinha industrial, rouparia e lavanderia. O investimento estimado só nessa primeira fase aparece como 12 milhões de reais, atribuído ao diretor de patrimônio Giovanni Mafra, segundo o portal Globo Esporte, e repetido na comunicação oficial do Remo. A segunda fase, pelo que foi apresentado, é onde a coisa fica com cara de clube grande. Alojamentos com 24 quartos, planejados para acomodar até 2 atletas por unidade. Isso não é perfumaria. Isso muda a logística, muda a rotina, muda a recuperação física, muda a base. A terceira fase mira um miolo do clube formador. Estrutura da base com campo society, campo de areia, arquibancada, academia, área administrativa, alojamento e recepção para familiares dos jovens atletas. E a fase final aumenta o número de campos, com a meta de chegar a 6 áreas de treinamento, segundo a comunicação do Remo. E onde o Remo está hoje nessa estrada? Em outubro de 2025, o DOL descreveu o início de uma etapa bem pé no barro: demolição do que era antigo e nivelamento do terreno, preparando a área para os primeiros módulos, com investimento inicial em torno de 2 milhões de reais. É aquela fase que não rende foto bonita, mas é o alicerce de tudo. No fim, o tamanho real dessa história é este: o Remo tem um terreno comprado, tem projeto fatiado, tem etapa inicial já em execução e agora tenta casar a urgência do presente com uma parceria grande, governo e Vale na mesa, orçamento projetando 12 milhões e a cobrança óbvia da torcida. Dá para parar de treinar improvisado e virar de vez um clube com casa própria de verdade? No fim das contas, o CT do Remo virou um teste de maturidade do clube. O terreno já existe, a compra virou o contrato, a quitação entrou no discurso oficial e a obra começou pelo que quase ninguém gosta de ver: derrubar, limpar, nivelar, preparar o chão. Isso é o oposto de anúncio bonito. É o tipo de passo que só aparece quando a diretoria decide parar de empurrar com a barriga. Aí chega 2026 com 2 pressões na mesma sala. De um lado, o Remo ainda treina no Baenão, porque Outeiro não está no ponto de receber profissional e base, como o Liberal descreveu recentemente. Do outro, aparece um número que muda o clima: 12 milhões de reais planejados no orçamento de obra, com a Vale pronta para entrar com investimento pesado. É nesse encaixe que mora a pergunta que interessa de verdade para o torcedor: isso vai virar obra entregue por etapas, com prazo e meta, ou vai ficar preso na política, no anúncio e na espuma do noticiário? Deixe nos comentários sua opinião. E se você quer que eu continue puxando documento, apuração e número para falar do Remo sem achismo, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso é o que banca a continuidade desse tipo de vídeo e faz o algoritmo entregar essa pauta para mais azulinos.